Análise de Chelsea versus Milan, jogo de pré-temporada, o jogo terminou em 4-1 pro Chelsea, um gol contra do Milan, um gol de João Pedro e um gol de Delap, sim, nossos centroavantes trabalhando muito bem. E o Milan fez um gol com o Youssouf Fofana. O Chelsea foi bem controlador no jogo e foi superior ao Milan durante praticamente todo o jogo, né? Mas o Milan também contou com -1 e quando ele tava em campo ele era um 12º jogador pro Chelsea. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje, sobre a pré-temporada do Chelsea. Eu vou falar até sobre o jogo do Bayer Leverkusen, que eu não trouxe vídeo porque eu não pretendia, aí vocês vão entender até o porquê. Enfim, cara, essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e essa aqui é uma partida muito interessante, porque o Milan vinha fazendo uma boa pré-temporada, então seria um grande desafio pro Chelsea. Só que não foi bem isso que acabou acontecendo, né? Apesar disso, eu gostei do Milan, porque mesmo com -1 jogador, o jogo não ficou desequilibrado demais. O Chelsea teve dificuldades pra poder fazer os gols, então o Milan ele tava presente em campo, né? Tem time que quando fica com -1 desarma completamente, mas é um time treinado por Allegri, então eu já imaginava que mesmo com -1 o equilíbrio do campo ia continuar. Esse cara sabe equilibrar o campo, esse cara sabe ter um sistema de defesa competente, e foi o que ele fez, cara. É evidente que o Milan perdeu em construção, principalmente, né? O meio de campo parecia meio vazio depois da expulsão, e no ataque, né? Eles acabam perdendo nessa parte, mas eles mantiveram o nível defensivo, o que não diminui nem um pouco o 4-1. O 4-1 é bem justo, o Chelsea foi bem nessa parte. Claramente a gente vê um Chelsea com um ritmo um pouco abaixo, um ritmo mais de pré-temporada, pra ser bastante sincero, né? Então, não tava aquelas coisas todas. No Mundial de Clubes já tava nessa vibe, né? No começo do Mundial, então eles só abaixaram o nível novamente. Tem alguns jogadores que estão numa rotação maior, dá pra ver ali, e outros que estão numa rotação mais baixa, então teve um certo desnível de ritmo de jogo. O Milan também tava com ritmo um pouquinho abaixo, só que nem tanto, né? O Milan tá com ritmo um pouquinho melhor, porque já tá vindo de uma boa pré-temporada, né? Então já tá mais pronto ali. E é interessante que o Chelsea comece a ganhar ritmo, porque a Premier League tá muito perto, ok? Tá muito perto. O Chelsea controlou muito bem a partida, ok? O controle do jogo teve exatamente nas mãos do Chelsea, com o estilo de jogo idêntico ao da season passada, o mesmo tipo de formação, né? A gente via dois designs ofensivos, 3-1-5-1 e 3-2-4-1, era os designs que a gente via. A gente viu uma fixação maior dos volantes hoje pra fazer esse 3-2-4-1 em vários momentos, com o nosso lateral Cucurella subindo pro ataque mais do que os volantes, então a gente vê Cucurella mais perto do ataque do que os nossos volantes, e basicamente foi assim que o jogo sucedeu. O 4-2-3-1 também ficava claro em alguns pequenos momentos ali de transição de jogo, né? A gente contando muito com uma movimentação muito boa do nosso ataque também, pra criar lances difíceis, pra criar aquela dinâmica, pra quebrar a linha de marcação, já que a gente tá enfrentando o Milan, lembrando, time de Allegri, time difícil de bater. O Milan tava muito reativo, foi muito reativo ao jogo, a estratégia parecia muito interessante, até que chegou nosso querido Andrej Koubis, acho que assim pronuncia o nome dele, e ele destruiu a partida do Milan. Ele primeiro fez um gol contra ridículo, né, um gol completamente estúpido, ferrou com o goleiro, né, o goleiro tava bem no lance, e um gol inaceitável, e depois, aos 18 minutos de partida, ele toma um cartão vermelho muito merecido por segurar o nosso centroavante e é expulso do jogo. Então, com 18 minutos, ele destruiu a estratégia do Milan em campo e obrigou o Milan a ir pra outro tipo de jogo, outro tipo de padrão pra partida. O que é terrível, né? Porque você monta estratégia pensando no adversário e agora você tem que fazer outra coisa. Ele ferrou com o Milan completamente, não tenho do que falar, cara. Foi uma partida horrorosa desse jogador, cara, horrorosa, assim, inaceitável. Isso ferra muito com a transição do Milan, né? Porque o Milan faltava gente pra construir o jogo, então a transição do Milan ficava muito atrasada, muito lenta, e ele acabou ferrando com o ataque do Milan, mesmo sendo um jogador de defesa, além de garantir o placar do Chelsea, né, com muita facilidade ali. Ele garantiu muito bem o placar do Chelsea. Então o resumo da partida ali no começo, provavelmente até o jogo inteiro foi assim: o Chelsea atacava, o Milan se defendia, era isso. Teve alguns momentos de controle de jogo do Milan, que ele conseguiu chegar no ataque. No fim, por exemplo, do primeiro tempo rolou um pouquinho disso. No segundo tempo, alguns spikes ali, né, de um Milan que poderia gerar alguma coisa, algum sinal, mas nada fora do comum, cara. É um perigo até que normal que o Milan vai trazer, porque a proposta do Chelsea é muito ofensiva, né? O Chelsea sobe muito a linha, o Chelsea vai da linha pra contra-ataque, o Chelsea vai fazer isso. Já falei aqui no canal, é normal que isso aconteça. A maioria dos técnicos guardiolistas que vão pra essa linha de 3 aí vão ficar expostos defensivamente e acontece como sempre. Eu já falei aqui no canal, o Chelsea precisa marcar mais pra poder manter o placar, ok? Ele não é um time que vai poder ficar mantendo 1-0, porque existe uma chance grande de tomar uma virada ou um empate, então o Chelsea tem que golear o máximo que ele puder. E foi o caso aqui. Então o Milan tem seus spikes porque o Chelsea vai permitir pela própria ideia do treinador. E aí você pode me questionar por que eu não trouxe o jogo contra o Leverkusen. Porque o jogo contra o Leverkusen foi horrível. E não por causa do Chelsea, por causa do Leverkusen. Erik ten Hag fez um dos jogos mais covardes que eu já vi em uma pré-temporada. Quando você tá na pré-temporada, cara, o que você quer, de fato, é treinar, é testar coisa, é fazer um jogo ofensivo, é tentar ver o que as peças têm capacidade de fazer. E ele jogou um jogo incrivelmente morno e sem graça. Parecia que ele nem queria estar jogando aquela partida. Era a sensação que eu tinha. Um time sem identidade, um time que não fazia nada, um time que não queria atacar, não queria defender, não queria criar jogo, não
queria nada. O time do Leverkusen não queria absolutamente nada em campo. Parecia que ele só queria enrolar e gastar o tempo dele. O que tornou aquela partida horrível. Eu não gostei de assistir a partida, eu achei ela ruim. Eu preferi não trazer, né? Não valia a pena, né? Eu trazer um jogo desses. Talvez nem vale a pena trazer esse. Inclusive, eu conto muito com o apoio de vocês. Por favor, deixem um like no vídeo. E também use a opção de hype aí que tem na aba de comentários. Vai ajudar bastante esse vídeo, porque eu não tenho dúvidas que não vai ter muito interesse em um jogo de pré-temporada, né? Provavelmente esse vídeo deve dar uma flopadinha aí legal. Mas eu quero trazer porque eu gosto de acompanhar o Chelsea, enfim. E, resumidamente, é isso, cara. E aí a gente tem os novos contratados, ok? E muitos deles estão tendo um encaixe meio que automático, né? Vocês estão notando, né? Que o encaixe no esquema tático tá muito bom. Coisa que eu meio que falei aqui, né? Que meio que iria acontecer. E realmente tá acontecendo. A gente vê um encaixe muito bom, por exemplo, do brasileiro João Pedro, né? O encaixe dele em campo tá muito bom. Botou ele de 9 lá, ele consegue cumprir muito bem o papel dele de 9, sem muito problema. Tem outros jogadores também que acabaram de chegar que já estão mostrando sinais positivos, né? Jogador no meio de campo. A gente já vê um Andrei Santos já entendendo o papel que ele tem que fazer, conseguindo cumprir bem o papel dele. Ele deu assistência nessa partida, inclusive. Então a gente vê claramente que as contratações estão dando meio que um resultado automático, né? Eu diria que nem sempre é assim. E nessa pré-temporada o Chelsea traz sinais muito positivos, ok? Eu acho que são sinais de um time que tá mostrando continuidade ao trabalho e consistência, ok? Esse jogo mostrou muita consistência com o que veio nos últimos tempos. Então a garantia que o Chelsea vai fazer uma boa temporada tá grande, ok? Esse bom sinal na pré-temporada é muito positivo. Claro que também não diz o que vai ser a temporada, mas é um sinal muito positivo mesmo, né? Consegui bater de frente com o Milan desse jeito. Eu vi outros jogos do Milan contra times grandes e eles conseguiram fazer jogos bem equilibrados. Contra o Chelsea não, né? Pode ser a questão da expulsão, mas mesmo assim não dá pra tirar o mérito. Inclusive dos dois jogos. O Chelsea jogou bem os dois jogos, ok? Muito positivo o que o Chelsea tá fazendo até aqui. Antes de eu falar de quem jogou mal e jogou bem, eu vou pedir pra vocês que me sigam no Twitter, ok? @ddcorvo deve estar aí na tela. Me segue lá que você vai ter um contato direto comigo. Você vai ver o que eu comento diariamente, tudo mais, sobre o mercado de transferência, tudo por lá. Agora vamos seguir aqui em frente, cara. Vamos falar um pouquinho dos destaques do Chelsea até aqui. Primeiro deles, vou falar de Delap. Ele bateu um pênalti muito bem. Ele fez um gol muito bom. E, cara, Delap, ele é muito parecido com Gyökeres. O estilo de jogo dele é muito característico ao de Gyökeres. Ele traz um pouco a menos que o Gyökeres, né? Então ele tem menos em tudo. Ele é uma versão light de um Gyökeres, então ele é uma versão piorada em tudo. Só que Gyökeres é um jogador tão bom que isso é um puto elogio. Até porque ele é mais jovem, então ele tem potencial pra subir ali. Caracteristicamente falando, ele é muito parecido, realmente, fisicamente, a velocidade, a explosão, o jeito que chuta, tudo. E nesse sentido, talvez ele seja o nosso 9 no futuro, cara. Eu não duvido, porque realmente são sinais muito positivos que ele apresenta até aqui. Ele ainda não tem consistência, ele parece ainda ser inconsistente, o que evidentemente coloca abaixo do nosso 9 principal, que é João Pedro, que também fez um jogo maravilhoso, gostei do gol dele. E essa pré-temporada dele, ele tá mostrando sinais muito positivos. A pré-temporada só não, desde que ele chegou. Então ele mostra consistência. Pode ser que ele seja artilheiro da próxima Premier League, eu não duvido, cara. Assim, no meu vídeo de análise dele eu falei exatamente isso, né? Que eu tinha a dúvida se ele com volume maior ia conseguir entregar os gols. Ele tá entregando. Ele não tá dando uma de Gabriel Jesus, que quando o volume maior vem, ele não consegue, ele tá conseguindo. E aí é aquele ponto muito positivo, né? Que é como ele se deslocou bem ali pra fazer o gol de cabeça. Você vê como ele se desvincula da marcação muito bem. Então ele tá sabendo equilibrar, sair da área e criar o jogo como um falso 9 e ainda aparecer como um 9 de área ali pra centralizar, pra ganhar do marcador e tudo mais. Que era o que, por exemplo, um Christopher Nkunku era pra ter feito, né? A tarefa de Nkunku era exatamente essa, virar um 10 e um 9 ao mesmo tempo e fazer esse papel. Ele não consegue entregar, mas João Pedro tá entregando esse papel que é fundamental pro nosso treinador, porque isso desafoga o sistema de criação e também faz com que o sistema de marcação seja mais sólido. Então, a partir da linha de construção do adversário ali, que ele vai ter no meio de campo ou até na saída de bola, vai ser bem mais fraca com esse 9 que se desloca de 9 para 10. Você desloca a marcação, faz uma pressão mais interessante, pode ter um cara para buscar ali na linha de construção e até para bater de trás do marcador ou do volante que tá construindo o jogo. Então, eu quero que vocês entendam que é muito importante o papel tático que João Pedro tá cumprindo aqui. Eu queria ressaltar muito isso. E aí nós temos também Estevão, que parece ser um encaixe automático bom também. Fez um gol no primeiro jogo lá contra o Leverkusen que foi muito positivo, um gol bem difícil. Eu sei que a maioria dos jogadores do Chelsea iam errar aquele gol, a maioria deles fez um gol difícil, mas há sinais claros em Estevão de alguém que tá errando bastante ainda. Então vai demorar um tempo aí pra ele se adequar ao esquema tático, o que é muito positivo ao outro jogador que jogou bem essa partida, que é Pedro Neto, né? Porque a gente tem como contar com Pedro Neto, que antes estava abaixo dos outros pontos e agora parece estar um pouco acima. Deu uma assistência muito boa, bela visão de jogo, né? Brasileiro pra brasileiro. Tô adorando usar os portugueses, cara, mas enfim. Ele consegue ali fazer aquela assistência muito bem. Outro jogador que eu tenho que destacar aqui é Tyreek George. Tyreek George tá fazendo uma excelente pré-temporada e eu sinto que a gente nem precisa de Garnacho. Eu tô achando, inclusive, o desempenho dele melhor do que quem acabou de chegar, que é o Bynoe Gittins. Tô preferindo George a Gittins. Outro jogador que jogou bem a partida é Reece James, ok? Reece James fez uma excelente partida também. Gostei muito do papel dele hoje. Ele conseguiu conciliar muito bem em ser um terceiro zagueiro e ainda subir
pra linha de construção do time, foi um dos melhores em campo hoje. Agora eu falo quem jogou mal. Não gostei da partida de Enzo Fernandes, parece com um ritmo muito abaixo. Não sei o que tá rolando com ele. Vou ver se sai alguma novidade aí pra explicar porque que o ritmo dele tá tão ruim. Ele era o pior jogador em questão de ritmo nesse jogo, dá pra ver que fisicamente ele não tá legal. Vamos ver o que tá acontecendo aí no futuro. E agora falando um pouquinho do Milan, cara, que jogou bem e mal no Milan. Gostei muito da partida de 3 jogadores do Milan. Rafael Leão foi muito bem, no meu ponto de vista. Salimakers fez uma partida excelente, gostei da partida de Salimakers. Bela movimentação ali, conciliando muito bem. Tá no ataque, ainda tá na construção do time. E também gostei da partida de Mike Maignan, o goleiro do Milan, que foi muito bem em campo também. Excelente distribuição de bola, principalmente eu destaco isso aqui. Ele tem uma visão de jogo incrível, assim. Você viu quão rápido o Milan já conseguia repor a bola no contra-ataque, muito por causa do goleiro. E de quem jogou mal no Milan, cara, o sistema de defesa inteiro foi mal. E a zaga, principalmente, cara. Porque a zaga foi muito mal. Eu acho que principalmente por causa do moleque, né? O moleque que tava ali acabou estragando a partida de todo mundo que tava em volta, fazendo com que o Milan fizesse uma partida horrorosa. Então, basicamente é isso, cara. Essa é a análise de Chelsea vs Milan. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de valorizar esse vídeo dando uma ajuda de qualquer maneira que você conseguir. Muito obrigado, inclusive a presença de todos. É isso, rapaziada. Tchau.